primo. É um prazer. O prazer é dele, né? Eu sou bênção na vida dele. É um prazer. E ele vai hoje ministrar para nas nossas vidas. Levanta a tua mão direita para cá, mão de autoridade. Vamos orar para que, mais uma vez, Deus possa usar esse vaso precioso. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, pedindo o meu primo, pastor Eliseu, nas Tuas mãos. Use-o, Senhor, para que possa ministrar, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Sim. Quem está tocando? Quem está tocando? Eu fico zonzo. Quem está tocando? É lá? Quem está tocando? É, tocando. Eu fico zonzo. Tá, obrigado. É que eu fico zonzo. Obrigado, viu, mano? Mais uma vez é uma alegria muito grande estar voltando aqui a essa igreja. E eu me sinto à vontade porque nós estamos numa só igreja renovada. E esse é sempre o propósito. Onde quer que nós estejamos dentro da denominação, nós queremos nos sentir como se estivesse no Taboão, se estivesse no São Lourenço da Serra, estivéssemos em São Bernardo, onde quer que esteja uma renovada. E quando nós olhamos, nós vamos perceber que essa é uma estratégia também de marketing. Se você observar, você vai entra num Carrefour, qualquer loja que você vai, você percebe que a disposição, o layout das coisas é como se você estivesse no supermercado do seu bairro. E pode ser atacadão, pode ser Max, seja o que for. Eles têm exatamente essa preocupação de que você se sinta dentro da sua loja preferida. Então, aprendendo também com as coisas da vida secular, é que nós procuramos, dentro da renovada, levar essa imagem. Olha, eu quero estar em qualquer uma das minhas igrejas, esse ambiente tão gostoso. Louvor, exatamente como se você vai na sede assim, se você for em Taboão, da maneira que foi ministrado o louvor, da maneira que você é recepcionado, assim é em todas as nossas igrejas. Eu louvei a Deus e glorifico a Deus porque me sinto em casa aqui na nossa igreja, nossa mesmo, de Vila Formosa, amém? Glória a Deus. Trago aqui um abraço da nossa igreja lá em Taboão. Alguém conhece Taboão aqui? É bem ali, aonde o vento encosta o pólen, tá? É lá que é Taboão. E é lá que nós começamos. Vai para 32 anos, a denominação como um todo, ela vai para 33 agora em dezembro. E nós vamos completar 32 anos, somos fundadores da Renovada. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, fomos colocados ali. Um ano depois que nós começamos a denominação, o apóstolo Joel, na época, não era nem apóstolo, era pastor, nos separou como pastores, e ali nós começamos. Taboão da Serra começou com futebol e ping-pong. E uma turma boa de bola, viu? E até hoje nós temos, o prefeito da cidade reservou, nós já tínhamos um espaço, agora ficou melhor ainda, porque nós tínhamos o espaço de um campo society. E era aos sábados, das 9 às 11 horas da manhã. Agora nós temos um campo mesmo, eu fiquei impressionado. É um campo com 22 jogadores mesmo, e só que aos sábados também, só que é das 20 horas às 22 horas, o pessoal está lá. Eu tenho dito lá para aquele pessoal, desde antigamente, olha pessoal, e explico para vocês, a bola é do diabo.
Agora nós adoramos chutar o diabo. Então foi assim que começou. Assim começou a igreja em Taboão, e hoje, graças a Deus, pela misericórdia, ali são mais de 6 igrejas, Osasco, Jardim Elizabeth, Itapeceri, Cavalo Velho, e assim vai. E nós queremos avançar cada dia mais, amém? Eu quero trazer essa palavra, meu Deus. Não. Para que eu não cometa uma desonestidade intelectual, eu tenho essa preocupação. Essa palavra, eu ia pregar a minha palavra, mas o apóstolo Eliseu, eu tenho uma palavra, vou estar ministrando. Você não quer ministrar? Eu falei, poxa, vou ministrar. Eu ia ministrar também pela manhã, e à noite eu coloquei um discípulo meu, também do louvor. Uma das coisas que Deus é bom. Eu sempre pedi a Deus que todo o pessoal do louvor, todos, pudessem não ser apenas um cantor. Eu estou adorando a Deus. Né? Pô, adoração, puxa, nós temos a eternidade inteira. Eu queria que os membros do louvor fossem, como diz a palavra. A palavra em 2 Timóteo 3:12, eu acho que é isso. Diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como... É 2:15, obrigado. Timóteo 2, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Agora, desde o baterista até o back vocal, todos, eles pregam a palavra. E pasmem vocês, igreja, melhor do que eu. Amém. Pela manhã, o Vando, um baterista, ele toca uma bateria muito bem mesmo. Agora, ele canta, ele arrebenta cantando também. E hoje eu falei, olha, faz o seguinte, Vando, eu tenho que à noite expliquei aonde que nós estaríamos aqui, e você prega à noite. Quando eu passei para ele a mensagem, eu não sabia. Ele falou, pastor, eu nunca pedi nada para o senhor, posso pedir? Eu falei, pede. Eu estava quinta-feira, nós temos o mês de julho agora, foi uma coisa inédita tanto do meu ministério, como também da igreja. Nós reservamos o mês de julho para que os teens trouxessem a palavra. Olha, meu Deus do céu, que surpresa agradável. E ele é pai do David. O menino trouxe uma palavra que... E eu falei para ele, você pode? Ele falou, pastor, por que eu estou pedindo isso? Nunca pedi nada. Eu estou pedindo isso pelo seguinte, porque há 21 anos atrás, olha que interessante, hein? Olha que eu não creio em coincidências, mas em Jesuscidência. Há 21 anos atrás, pastor, foi o senhor que ministrou essa palavra no meu casamento. E ele está dizendo, faz 21 anos, 13 dias e 3 dias, 3 meses e 3 dias, né? Porque eu ensinei para eles o seguinte, eu sempre falo isso, eu tenho 41 anos de casados e 20 dias. Certo? 41 anos e 20 dias, porque dia 6 próximo passado, 6/7, nós completamos 41 anos de casados, e às vezes até dá uma espécie de uma música aí no mundo, tem uma música no mundo que diz, começaria tudo de novo, se preciso fosse, eu começaria com a minha esposa, tudo novamente, se fosse necessário, e por quê? Porque graças a Deus o Senhor tem nos dado um casamento alicerçado e abençoados também.
Não temos filhos, mas temos muitos filhos espirituais. E olha como Deus é bom demais, né? Então eu quero essa palavra é uma palavra poderosa. Eu tenho certeza que vai trazer para você um despertamento, se não uma boa reflexão da palavra. E aqui foi orado até que nós não saiamos daqui da maneira que entramos, que seremos confrontados com a palavra, consolados com a palavra, aprendendo a palavra. Amém? Amém. E quando eu louvei a Deus também, porque pelo interesse da igreja em aprender a palavra. Olha, às vezes eu olho as pessoas que estão na igreja. Eu tenho falado sobre maturidade cristã e eu fico olhando para a Maia. Você olha para a Maia, ela nasceu. E veja bem, ainda não comecei a pregar, mas é importante o que eu vou falar. Deus, Jesus que é o nosso modelo. Nós estamos aqui porque Jesus é o cabeça da igreja, é o nosso modelo. Jesus, ele sempre pegou das coisas materiais para explicar espirituais. É sempre assim, olha, o grão de mostarda é parecido com isso e tal. Ele chegou para Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. Até um Ives Granda, um jurista como era, se trouxéssemos para os nossos dias, Nicodemos não entendeu o que Jesus estava tentando explicar. Mas como eu, sendo adulto, posso voltar para dentro do ventre da minha mãe? Ele não entendeu, mas Jesus foi explicando. Mas é esse detalhe. Nasce bebê, os pais estão ali encantados, vendo o bebê nascendo. Só que tem o seguinte, é um bebê. E bebê precisa de cuidados. Agora, não perca o foco, sempre pega essas coisas e traz para a vida espiritual. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos bebê na fé e precisa de cuidados. Precisa de cuidados. Às vezes, eu vou lá, prego o evangelho, ouvi tantas conversões, mas se houve conversões, você é o pai. Nós temos essa visão dentro da renovada de paternidade. Você é o pai, vai cuidar. A Maia está ali bonitinha, de repente ela se suja, Ariadne, Jesus, pega. O pai tem que cuidar, sujou, não é isso? Nós somos pais. Então Jesus vem explicando. Sabe como chama isso? Maturidade cristã. Eu falo isso porque meu tio foi o ano retrasado, né? Tio Messias. Meu tio Messias é um negão, assim, um pouco maior que o Rogério. Largo. Eu ficava olhando assim para ele. Ele jogou para mim e me chamava, eu tenho um apelido na família de Dido, né? Ele jogou, Dido. Oi, tio, tá conversando com ele. Eu sou um crente anão. Eu olhei pro negão assim, falei, o quê? Mas ele na simplicidade, eu fui entender o que ele quis dizer. É que ele estava lá mais de 40 anos na fé, ele não sabia discernir quem era José do Egito. Você percebe? Tinha coisa errada. Imagina vocês, vamos pegar aqui a Maia, podíamos pegar outra. Uma criança vem e nasce. Antigamente, nascia, pegava a criança assim, batia no bumbum da criança, tinha que chorar. A medicina, assim, o médico batia, tinha que chorar. Se chorava, todo mundo dizia, é normal, é normal. Eu tive um irmão, Samuel, que o Senhor recolheu na Covid, ele não chorou. Bateu, não chorou, tinha coisa errada.
E tinha mesmo, depois fomos descobrir agora, na época chamava de mongoloide. Hoje nós sabemos que é síndrome de Down. Não chorou. Aí, então você pega um bebê, qual é a expectativa? Eu não sei, eu estou chutando aí, mas eu acho que uns 8 meses a criança já está começando a balançar para querer engatinhar, não é isso? Mais ou menos. De repente, uns meses depois, 10, 11, 12 meses, a criança já está ficando de pé, querendo andar. Todo mundo olha, mas está dentro do que, de uma expectativa de normalidade. Estão comigo, igreja? Amém? Não. Imagina uma criança com 8 anos, 9 anos, de fralda e chupando chupeta. Você tem alguma coisa errada. Agora pega essa ideia, pega esse raciocínio e coloca dentro da vida espiritual. Alguém chega para você e diz: eu sou um crente anão. 40 anos de vida, de carreira cristã, e não cresceu. Quando eu vi aqui, como nós fazemos lá também, e essa água é minha? Não. Essa? Pode ser? Dá licença. Quando eu vi vocês interessados em crescer na palavra, uma das coisas que eu tenho como diagnóstico é que vocês não são melhor que Jesus. Pelo amor de Deus! Jesus foi tentado no deserto e não é um demôniozinho qualquer, não. Era o diabão mesmo, é o capeta. Era Lúcifer. E ele foi tentado como? Alguém sabe me dizer como? Aonde? Na palavra! Quando eu rejeito conhecer a palavra, eu estou dizendo, eu me garanto. E no mínimo é prepotência, no mínimo a prepotência, eu me garanto. Sem conhecer a palavra, eu me garanto. Glória a Deus por dizer, bom. Abra a sua Bíblia, né? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e em reverência, não ao pastor, mas em reverência à palavra de Deus, você ficasse de pé. Hebreus capítulo 12. Apenas um versículo. O versículo 1. Doze, 1. Se você está de pé, eu entendo que todos acharam. Eu gostaria que todos realmente colocassem os olhos na palavra de Deus. Porque uma das coisas, e eu acho que é a única coisa que nesse mundo não vai passar é a palavra de Deus. Tudo vai passar. Dizem que até a uva passa. Mas tudo vai passar. Entretanto, está escrito, Mateus 24, 35, que diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, nós precisamos realmente colocar os olhos na palavra de Deus, porque essa não vai passar. Diz assim então, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós vimos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de tudo o que é peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Igreja, pode assentar-se. Essa palavra, ela diz o seguinte, a carreira, eu olhando, eu tiro para mim que é um Deus que está sempre em movimento, um Deus que não é um Deus que está acomodado, estagnado, parado, acomodado, um Deus passivo, não, é um Deus dinâmico,
próprio Jesus, ele fala isso, olha, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, ou seja, Deus não é um Deus que está numa área de conforto, olha, agora eu já fiz tudo, agora estou sentado, eu estou aqui descansando, não. Deus é um Deus dinâmico, e ele nos traz essa palavra dizendo que a carreira cristã é uma corrida. E o tema dessa mensagem é a grande corrida da fé. Esse é o tema da mensagem, a grande corrida da fé. E vai dizendo o seguinte, que desde o primeiro momento, naquela fase ainda embrionária, nós como um todo, nós já nascemos correndo. Há um diagnóstico de milhões, 250, 300 milhões de espermatozoides correndo um atrás do outro, para quem chegasse primeiro. E se você está aqui, você é um vencedor, você é uma vencedora, porque você venceu. E num universo estima-se a ciência de 200 a 300 milhões de espermatozoides, você ganhou a corrida. Você percebe que Hebreus já vem dizendo, olha, vamos correr. Então essa é a corrida que nós precisamos. E o que precisa? Agora, falando exatamente sobre a corrida. O que é uma corrida da fé? Em cima nós vamos nos ater nesse texto de Hebreus 12:1. Então existe primeiro a largada. Existe uma largada onde existem alguns critérios. Quando nós olhamos aí a São Silvestre, existe um critério, você tem que ir lá se inscrever, receber um número, para que você possa correr de maneira legal. Tem pessoas que estão correndo do lado. Às vezes correm do lado, todo mundo tem a liberdade de correr, de participar, mas entretanto, não tem o direito de receber o prêmio, porque ela não está inscrita. Como seria então a carreira da fé? Nós precisamos, há um critério também. E o critério é exatamente aqueles que estão e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Há um texto bíblico que diz o seguinte, o texto diz assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A largada, o critério da largada é a salvação. Nós precisamos abrir a nossa boca, declarar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando eu faço isso, eu estou dentro, eu recebi a inscrição, eu estou habilitado a entrar nessa corrida da fé. Estão comigo? Amém? Então, esse é o primeiro ponto, o ponto de que eu e você precisamos estar inscrito. Se você não está inscrito, você está correndo em vão. Todos aqui, se Jesus vier agora, todos abriram a sua boca. Levanta a sua mão, você que declarou, que fez a declaração de público. Você que fez. Se Jesus vier agora, eu vou. E, veja bem, e não é prepotência, não. Agora, se você não fez, olha, a corrida pode começar para você agora. Se alguém ainda não fez a declaração, eu quero ajudar você. Eu paro aqui a mensagem, eu quero ajudar você a receber o reino dentro de você, a inscrição, e para que você seja inscrito no livro da vida. E você será aprovado. Todo mundo? Alguém? Todo mundo? Aqui, se Jesus vier agora, todo mundo vai? É? Deixa eu só fazer um teste com vocês. O que te garante, biblicamente, hein? O que te garante que você é salvo? Pastor, posso abrir essa? Eu quero interagir com você. Uma das coisas que eu tenho ensinado
em Taboão da Serra e nas igrejas é o seguinte: quando você saiu da sua casa, você está enquadrado dentro de Lucas 10, 41, 42. Ali eu estou falando de duas irmãs, podíamos estar falando ali, representando duas igrejas. Uma igreja que está interessada nas coisas que vão passar, coisas corriqueiras, e naquelas que são eternas. Marta, preocupada em servir um café, um bolo de fubá eu gosto muito, mas Maria estava debruçada aos pés de Jesus, aprendendo daquilo que é eterno. Aí ela reclama da irmã, então é uma intriga, já é algum problema de família, reclama, mas Jesus olha, Marta, ela escolheu a melhor parte. E porque ela escolheu a melhor parte, nada não será tirado. Eu creio que quando você saiu da sua casa e escolheu estar aqui, no santuário do Senhor, você escolheu a melhor parte. E isso não é tirado de vocês. Vocês poderiam estar em algum outro lugar hoje. Poderiam estar. Às vezes não é nem pecado. Mas vocês resolveram estar aqui. E resolveram, não, hoje eu estou reservando, eu vou adorar o meu Senhor. Amém. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo, é uma voz profética que chega para nós hoje, dizendo, você escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Agora, quando você sai da sua casa, sai sempre com esse pensamento. Eu vou lá não para assistir, eu vou num culto de celebração para participar. Então você está aqui participando. Então eu volto à pergunta, vocês pensaram que eu tinha esquecido, né? Tenho 72 anos, mas não esqueci não. O que é que te garante? O que te garante você dessa salvação? Biblicamente. Que alguém pode dizer para você, você é um prepotente, você é um arrogante, só você que vai para o céu. Não, eu tenho base bíblica. Alguém, mais ou menos, tem alguma pista? Pode me dizer? O Espírito Santo me convence. Mas aonde está isso? Não sei o endereço. Hã? Ela falou, existe, se você abrir, alguém abre a Bíblia, por gentileza? Romanos 8:16. Romanos 8:16. Meu pai. Romanos 8:16. Pessoal, deixa nós fizemos um desafio, começou esse ano, veja bem. Qual é o desafio dentro da... Pessoal, quando eu falo dentro da renovada. Nós estamos abolindo o celular. Estamos abolindo. Bom, então perdoa. Por quê? E nós explicamos o quê? Porque eu sou o culpado. Não é vocês. Eu sou o culpado. Nós, apóstolos, nós puxamos para nós a responsabilidade. Porque quando nós entramos nessa modernidade do celular, nós percebemos o seguinte. E outra coisa, quando nós projetamos a palavra, eu nem Bíblia levo, está lá. Qualquer coisa eu bato aqui. Com isso, se eu perguntar onde está Obadias para a igreja, estou falando de Taboão da Serra, estou falando dentro lá do meu quintal. Tem isso na Bíblia? Porque quando eu estou com o celular é uma coisa, agora não. Então nós demos até um prazo. E finalizamos o mês de março com quase a totalidade da igreja trazendo novamente a Bíblia. Vamos manusear a Bíblia. E isso serve para todas as nossas igrejas. Então, aqui, viu, pastor? Não, dá licença, né? Aqui, então, fica para todos nós, tá? Traga a sua Bíblia de papel mesmo. Nós estamos voltando a Bíblia e chamamos, traga a Bíblia de papel.
porque nós percebemos que falta desenvoltura. Nós perdemos o hábito. Não é culpa de vocês. Não é culpa de vocês. Nós perdemos o hábito de folhear a Bíblia e achar os livros na Bíblia. Então, o Romanos, eu pedi para alguém que achou, por favor, fica de pé, leia. Romanos 8:16, não é 26. Mesmo Espírito. Dá licença, Rogério. Joga pouco. Vai. Rogério. Mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Agora, Rogério, ainda você que leu, como está o primeiro Espírito? Escrito, leia na sua Bíblia. O primeiro Espírito está, como está escrito? Então, mas a maneira que está escrita. O Espírito está escrito de que maneira? Leia novamente, leia. Só o Espírito. Tem dois Espíritos nesse versículo. O primeiro, me dá, qual é a diferença do primeiro para o segundo? Somos filhos de Deus. Tá. Primeiro Espírito está escrito em letra maiúscula, que quer dizer o Espírito, o Deus. Deus Espírito. E o segundo, letra minúscula, que é o meu Espírito. Então, o Espírito, que é o Espírito Deus, Espírito Santo, testifica com o meu Espírito, com o nosso Espírito, que sou filho. Então, eu sou crente, vou para o céu, vou. Por quê? Porque aquele Espírito está dizendo aqui no meu Espírito de que eu sou filho de Deus. Amém. Ponto final. Voltando aqui à mensagem, o critério, então, é simples. A largada foi dada. Você declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você começou a correr. Existe uma carreira que nos foi proposta. A Hebreus está falando isso. Então você está em movimento. Está numa corrida. O segundo ponto fala sobre deixar todo o embaraço. Preste atenção. Deixar todo o embaraço. O que é o embaraço? São algumas coisas que atrapalham-nos na corrida. Existem coisas que atrapalham, dizendo o peso. Imagina você correndo, você coloca um peso e você está correndo e com peso. E carregando aquele peso. Esse peso é um obstáculo. E a Bíblia diz que nós precisamos deixar de lado esse peso. O que é um peso dentro de uma corrida? Nós poderíamos pensar no seguinte: já pensou você correndo uma carreira cristã, se remoendo por dentro de mágoas? É um peso, é um obstáculo. Ou você carregar uma tristeza eterna. É um peso demais. Nós precisamos nos livrar, tirar aquele peso que vai realmente... Você começa a correr, você está numa disposição, a mesma coisa. Até a Sandra dava um exemplo. Digamos, você pega, sai do supermercado, está carregando aqueles saquinhos lá, de repente está confortável. 1, 2, 30, aí tipo, começa a perceber que já não era mais 1 quilo. Aquele 1 quilo já está 1,5 quilo, 2, de repente 3, 4, 5, e nós estamos assim, ó. Por quê? É um peso. Nós estamos querendo andar carregando peso. E nessa carreira que nos é proposta, há um desafio. Nós temos que deixar de lado aquilo que está nos embaraçando. Amargura, rancor, traumas, lembranças. Há um texto na palavra de Deus, que está lá em Filipenses, muito bem lembrado. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz: esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Há muito de nós, igreja, muito de nós estamos correndo, é como se estivéssemos olhando pelo retrovisor.
levando a vida, olhando pelo retrovisor, o que ficou para trás, o passado. E a palavra de Deus diz: esquece das coisas que para trás ficam, porque nós temos que avançar, e nós não conseguimos avançar, porque as coisas, nós estamos carregando pesos que está em nós e olhando para trás, levando a vida, correndo uma vida, olhando pelo retrovisor. Temos que nos deixar exatamente de lembranças ruins. Essas coisas são coisas de embaraço, são estorvos, são obstáculos. São amarras que nos impedem de correr com leveza, suavidade e correr com alegria. Eu olho sempre para o meu pai espiritual, apóstolo Joel, e olha, vou dizer alguma coisa para vocês. Olha que nós temos problemas. Temos problemas. Mas você vê, ele está sempre alegre, e bem-humorado. Tá? Nada traz peso. E não é por ausência de problemas, não. E não é por fazer vistas grossas também ao problema, não. É porque nós decidimos tirar todo o peso, todo o embaraço e correr a carreira cristã com alegria, com leveza. E isso é uma decisão que está em cada um de nós. Está em você. Eu tenho aquele meu irmão não me cumprimentou. Aquele meu irmão falou mal de mim. Isso é peso, isso é picuinha. Corra, tira esse desembaraço de você e corra a carreira. Aí você vai perceber que você vai pegando velocidade cada vez maior. É o governo. Eu não sei o que lá. Tudo bem. Se eu fosse falar do São Paulo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu estaria doido na vida. Meu time está cada vez ladeira abaixo. Meu Deus do céu. Mas... ou seja, liberte-se. Liberte-se daquilo que está atrapalhando você correr com liberdade, com alegria. O Salmo 100 diz: servir ao Senhor, sabe com o quê? Com alegria. Com alegria. O dia que você... É até pecado, e prova biblicamente, é pecado você servir ao Senhor com tristeza. Os reis representavam sempre a autoridade. Por isso que o Salmo 100 tem tudo a ver, está alinhado. Se você chegasse na frente de um rei com semblante caído, síndrome de Caim, sabe o que acontece? Seu pescoço era cortado. Você estava condenado à morte. Ninguém vai à presença do rei com tristeza. Porque ele dizia o seguinte: você está contra o meu reinado. Você está triste porque você está contra o meu reinado. Morria. Por isso que o Salmo 100 diz: sirva ao Senhor com alegria. Terceiro ponto: deixar o pecado. Está escrito: deixando o pecado que tenazmente nos assedia. Deixe o pecado. Eu tenho visto dentro da igreja, hein? Lá fora, o mundão lá fora está perdido mesmo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Agora, eu tenho visto dentro da igreja, estou falando você que decidiu correr, você que levantou a mão e decidiu correr a carreira da fé. Agora, adaptar a Bíblia ao seu estilo de vida, pelo amor de Deus, igreja, não dá. Adaptar a Bíblia, não, pode ser assim, não tem problema. Não, uma puxadinha ali. Que é isso? Não, Deus é um Deus, é bom. Não. É pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor.
Aqui sempre vai ficar aí uma autorreflexão. O que é que você está fazendo? Não precisa nem os pastores saberem, mas o que você está fazendo e sabe, que Deus vê. E você quer dar um jeitinho. Olha, não tem como dar um jeito. Veja bem o que você está semeando. Porque a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos deixar o pecado. Pecado é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Talvez aqui é um pensamento meu. Muitas pessoas poderiam, não é só aqui. Em Taboão acontece a mesma coisa. A igreja está lotada. De manhã estava lotada a igreja, né? Quem vai ficar para a escola bíblica, para o estudo bíblico? Nós chamamos de estudo bíblico, não tem problema. Quem vai ficar? 18, 12, 15. Quando tem 25 pessoas, mas a igreja tinha 200. Foi todo mundo embora. Então, eu sei que é uma estratégia maligna, mas também a pessoa faz isso por quê? Porque quando ela é confrontada com a palavra, que ela vai conhecer a palavra, ela é confrontada. Então é melhor eu ficar na ignorância, mas ela está semeando também coisa ruim. Então, ela faz o seguinte, ela tem um estilo de vida, e ela pega pega metade, e há um jargão que diz, olha, ela pega um texto, fora do contexto, que vira pretexto. É isso que acontece. Mas essa palavrinha diz aqui, mas peraí, você está falando essa palavra, você está tirando de um contexto geral. E por causa disso, você tá fazendo dela um pretexto para pecar. Por quê? Porque é conveniente. Aquilo que eu falei inicialmente, ela quer adaptar a vida dela, a Bíblia, ao estilo de vida dela. Ela não quer se adaptar à Bíblia, como palavra de Deus. Mas ela pega a Bíblia e adapta ao estilo de vida dela. 4 lugar. E último. Correr. A Bíblia diz correr. A vida cristã com Deus é uma corrida. Parabéns para quem já está nessa corrida. Mas ela fala também sobre perseverança. Perseverança. Eu gosto muito dessa palavra perseverança. E uma vez eu consegui, como eu posso dizer? Eu consegui concretizar um raciocínio que eu tinha, trazer como uma experiência, transformar esse raciocínio numa experiência que eu tive, com perseverança. Eu apóstolo, juntamente com a Sandra, nós fomos convidados para ministrar, fazer uma conferência no Equador. E quando chegou lá no Equador, as conferências que nós fazíamos, era à noite só. E durante o dia a gente ficava livre. O pastor lá, o pastor da igreja que nos convidou, o que ele fez? Para preencher o nosso dia, para que a gente não ficasse na ociosidade e tudo, ele nos levou para conhecer o Equador. Aí nós fomos em vários lugares, estivemos até mesmo ali sentados no meridiano que divide na metade do mundo mesmo, sentamos ali, tenho fotos tiradas, mas num dos dias, nós ficamos lá 5 dias, né? Nós ficamos num dos dias, pastor Franklin, nos levou num mercadão grandão. Um dos mercadões que eu gostei, ainda gosto, claro, está na Bahia, nossa aqui, e está em Florianópolis. Né? O pastor Geraldo também conhece. É bacana.
bem organizado, bonito. Lá em Quito, nós estávamos lá, eu vi aquele mercadão, tinha de tudo lá. Eu suspeito que tinha até, vendia tudo, vendia até mãe em pó, lá, só para vocês entenderem. Tinha de tudo. Mas eu andando lá, sabe, você anda vendo as coisas baratinhas, pegando, pensando, levando souvenir, né? Levando as coisas, pegando lá, e eu olho assim de longe, quantos anos que eu não vi aquilo? Fazia muitos anos, eu olhei, eu vi um boneco, ele chama-se João Bobo. João Bobo. Como que era o João Bobo? Nossa, aquele João Bobo. João Bobo, você pega o João Bobo assim, até peço desculpa à nossa igreja irmã, mas quando você está estressado, eu Selma, está estressado assim, você pega o João Bobo, abre a mão assim, se abrir a mão assim, e é uma sessão de descarrego, né? Pá! Ele saía todo assim, rodando assim, e quando ele parava, ele ficava assim, ó, olhando para você. Aí você via de costas de irmão. Pá! Ele rodava novamente assim, tá? Para. João Bobo. Falei, nossa, o João Bobo. Mas o que a gente aprende com isso? João Bobo. Você vai aprender que é o seguinte. Eu me lembro que eu falei isso na nossa sede, mas João Bobo. E eu olho aqui assim. Eu estou diante, eu estou orgulhoso, hoje eu estou feliz. Eu olho. Qual é o seu nome? Pietro. Rogério. Aguinaldo. Luizinho. Eu estou vendo a Ariadne lá. E assim. Um bando de João Bobo. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Sabe por quê? Pessoal, vou dizer algo para vocês. Eu sei, o pastor Geraldo, Hebe, compartilhamos a mesma. Nós na Covid, nós tivemos perdas. Dentro da igreja, muitos foram embora, muitos membros foram embora, nunca mais voltaram. O meu irmão Samuel, esse que eu falei de síndrome de Down, o Senhor levou ele na Covid. Nós tivemos perdas. Muitos tiveram muitas perdas. Por que eu falo que eu me orgulho? Porque nós passamos, o mundo passou, por um fenômeno, eu nem sei o nome que se dá, do evento que nós tivemos. Entretanto, vocês estão aqui de pé, olhando, correndo com perseverança. Então, João Bobo, ele apanha de todos os lados, mas levanta. Apanha, vocês são João Bobo. Apanhamos de todos os lados, muitos um pouco, outros com mais violência, mas todos nós passamos por momentos difíceis. Entretanto, estamos aqui de pé. Assim, a semelhança do João Bobo. Então, perseverança, quando se fala em perseverança, corra com perseverança, você pensa logo no João Bobo. O João Bobo correu, mas ele correu com perseverança. Há um texto na palavra de Deus que está em Mateus, diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, corra com perseverança. E caminhando para o final, existem algumas promessas para aquele que corre até o final. Mas antes disso, eu queria, acabei esquecendo, eu tenho um vídeo, eu gostaria que só você perceber o seguinte, a circunstância que possivelmente eu e você podemos ter quando nós decidimos correr essa carreira. Veja, dá para apagar as luzes?
Olha lá, vamos ver. Que lição que nós tiramos nesse vídeo? Eu e você, nós temos uma corrida. Nós podemos tropeçar, cair. É possível que isso aconteça, você caia. Mas a lição que essa corredora nos dá, ela, apesar de ter caído, não porque ela venceu, mas ela não desistiu. Levantou, caiu, a impressão que nos deu é de que estava tudo perdido. Não, ela levantou e terminou a carreira. A Bíblia, o próprio Deus diz que ele não faz acepção de pessoas. Presta bem atenção no que eu vou falar, eu estou encerrando a minha palavra. Ele não faz acepção de pessoas. Mas eu diria que nesse momento, os textos que eu olhei biblicamente, ele está fazendo acepção de pessoas. Vai haver um momento em que o próprio Deus faz acepção de pessoas, e eu vou dar o texto para você. Ele diz assim: promessa aos vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor somente, não é o pullador, o que desistiu, ou fracassado, não. Somente um, ao vencedor. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Somente ao vencedor, está lá em Apocalipse 2:11. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2:26. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Acepção de pessoas somente ao vencedor. Amém? Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Quero orar com você. Eu fiz no meio da mensagem, eu fiz um apelo. Um apelo para quem estava fora do critério da corrida. Eu louvo a Deus porque todos aqui se enquadram e estão correndo. Mas há um outro momento que fala sobre... Eu comecei a correr e o peso do pecado fez com que eu fosse me esmorecendo, fosse me cansando, fosse me desanimando. Eu parei de correr.
a esse tem a oportunidade. A Sandra tem uma mensagem que ela fala sobre o Deus da oportunidade. A oportunidade de voltar. Então, existe ainda, assim como nós vimos a corredora, ela foi, de repente ela caiu. Ela se levantou. Nós aprendemos que ela se levantou e continua correndo. Essa é a oportunidade que Deus nos dá nessa noite. Você talvez esteja cansado. Talvez seja o peso do pecado. Pecado que aos nossos olhos, eu nem quero saber, mesmo sendo pastor, é você e Deus. Mas esse pecado oculto, ele está te atrapalhando na corrida. E nessa noite, Deus quer te libertar, quer tirar esse peso. Jesus dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero dar alívio para você, para que você corra com liberdade, com leveza. Para você que precisa ter perseverança. Eu estou quase que a ponto, mas eu estou correndo, mas eu estou quase a ponto de desanimar. Parece que a luta está grande demais. Há um texto na palavra de Deus que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel. Corintianos de plantão, ele só é fiel, tá? Ele não é corintiano, não. Deus é fiel e não vai permitir que essa luta seja maior do que você pode, a sua força, daquilo que você pode suportar. Quero orar com você também, para que você se liberte e corra com leveza. Esses 2 momentos eu lanço sobre você, igreja. Se quiser vir aqui à frente, temos pastores aqui, estaremos orando, intercedendo para você. Se quer permanecer no seu lugar, igreja, graças a Deus que nós somos livres. É você que decide. Voltou esse programa, você decide, né? Você decide. Amém? Deixa eu orar então e encerrar aqui. Deus de poder.